Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Advertência à Igreja. Em 1 Coríntios 5, veremos que Paulo fará uma advertência muito grave à igreja de Corinto, isso porque havia entre eles um caso de incesto e nada foi feito para resolver. Paulo então ordena que os envolvidos fossem tratados e disciplinados. A impunidade não é sinônimo de misericórdia, por isso, devemos nos atentar, pois um pouco de fermento afeta toda a massa. Ele encerrará exortando os cristãos sinceros que não façam sociedade ou amizade íntima com cristãos falsos, que continuam a praticar coisas do mundo, aqueles que dizem temer a Jesus, mas amam a prática do pecado. Contexto histórico. Paulo se apresentou à igreja e os ministros, como sendo servos de Jesus Cristo, na expansão do Evangelho. Vimos que para Deus não há diferenças entre seus filhos e servos, todos estamos debaixo da poderosa e graciosa vontade dele, não há distinção de cor, posição social, conhecimento ou capacidade. Ele e Apolo, expoentes da igreja primitiva, experimentam diversas adversidades na pregação do Evangelho, perseguições, injúrias, calúnias, mas a missão é maior do que qualquer força contrária. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 versículos 1 ao 6. Paulo passa a discutir imoralidades específicas que lhe reportaram. A palavra-chave que liga as duas seções principais, 1 Coríntios 1 verso 18, é o verbo traduzido como vós estáis convencidos, no grego fício, ter um conceito exagerado de si mesmo, 1 Coríntios 4 verso 6. Todos os problemas desta seção, incesto, processos judiciais, 1 Coríntios 6 versos 1 ao 11, e prostituição, 1 Coríntios 6 versos 12 ao 20, giram em torno de imoralidade sexual. Um caso de incesto. Versículo 1. É relatado frequentemente que a fornicação entre vós, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios é mencionado, que alguém possua a mulher de seu pai. A expressão que nem ainda entre os gentios existe se refere à lei romana. Um filho cometer incesto com sua madrasta era crime capital em uma colônia romana, exigindo morte ou desterro. Tirem do meio de vós. Versículo 2. E vós estáis convencidos, e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Paulo ligou o problema de ignorar a disciplina da igreja com a arrogância dentro do corpo de Cristo, verso 6. Os coríntios estavam tão convencidos, que ficaram cegos para os pecados mais repulsivos dentro da comunidade, pecados que nem mesmo os pagãos da cidade romana de Corinto iriam tolerar. Eles deveriam expulsar o transgressor de sua comunhão. O propósito desta medida é revelado no verso 5. O julguei em espírito. Versículo 3. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se eu estivesse presente, a respeito daquele que fez tal ato. Como juiz apostólico, Paulo deu um parecer judicial, expulsar o transgressor, mas com vistas à restauração no final. Adotando a linguagem de um julgamento legal, Paulo utilizou no mínimo 10 expressões legais nestes versículos. Começando com a expressão já julguei, como se eu estivesse presente, literal, julguei como alguém presente. Os termos de Paulo fazem lembrar a linguagem das cortes seculares. Entregue-o ao domínio de Satanás. Versículos 4 e 5. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo declarou que o corpo de Cristo reunido era capaz de julgar o transgressor em nome de seu Senhor, no grego, onomo, nome, autoridade de,
visto que ele, como apóstolo, já havia tomado sua decisão legal como se estivesse presente. A perspectiva legal de Paulo neste caso, voz e o meu espírito, deve ter apoiado o corpo da igreja, que tinha a autoridade do Senhor Jesus para tomar uma decisão acerca deste pecado. Eles tinham autoridade para expulsar o culpado, 1 Coríntios 2 verso 2, de seu meio para a destruição da carne. Isso pode ser uma referência a juízos físicos, como doença ou até mesmo morte, 1 Coríntios 11 verso 30. Se este homem fosse um cristão verdadeiro, a expulsão para o domínio de Satanás causaria tormento e talvez arrependimento. Paulo mostrou ter esperança de restauração final do culpado com a expressão legal para que o espírito seja salvo no determinado dia do Senhor, Romanos 2 verso 6. O fermento levê da massa. Versículo 6. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento levê da massa toda? A vanglória, no grego, kauchama, dentro do corpo de Cristo faz com que haja tolerância a pecados comunitários. Verso 2, vós estáis convencidos. O fermento da hipocrisia arrogante se havia espalhado por toda a massa dos coríntios. O Cordeiro Pascal. Versículos 7 e 8. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Fazendo um jogo de palavras com a expressão Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Paulo deu 3 soluções para esta arrogância coletiva. Reconhecer o que Cristo, nossa Páscoa, fez para libertá-los da morte. Reconhecer que Cristo, seu Cordeiro Pascal, os tornou puros, sem fermento, diante do Senhor, e lembrar que, ao comemorar em Cristo, seu Cordeiro Pascal, eles precisavam purificar sua casa da maldade e malícia para celebrar com sinceridade e verdade. Não se ajuntem com os fornicadores. Versículo 9. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores. A proibição da associação com pessoas imorais é coerente com a advertência de Paulo na carta anterior, há muito perdida. Os fornicadores de o dentro. Versículo 10. Porém não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo corrigiu a percepção errada de que sua admoestação na carta anterior, verso 9, proibia os coríntios de se misturarem socialmente com não cristãos, os fornicadores. Na verdade, a intenção de Paulo era dizer, não se misturem com pessoas de dentro que vivem como pessoas de fora, isto é, com cristãos que vivem como não cristãos, 1 Coríntios 3 verso 3. Nem ainda comais com eles. Versículo 11. Mas, agora, escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que chamado de irmão seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com tal nem ainda comais. Os cristãos de Corinto não deveriam se misturar com a pessoa que dissesse ser irmão e mesmo assim fosse fornicador. Eles, no entanto, também deveriam evitar qualquer cristão professo que fosse avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor. Comer com tais pessoas poderia ser entendido como um sinal de conivência com seu estilo de vida mundano. Os fariseus tiveram esta mesma impressão de Jesus, porém estavam enganados. Marcos 2 versos 16 e 17. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 Coríntios 5. Disciplina na comunidade cristã. Paulo instrui os coríntios a exercerem disciplina dentro da igreja,
especialmente em relação à imoralidade sexual. Isso nos ensina sobre a importância de manter padrões éticos e morais elevados dentro da comunidade cristã, buscando a santidade e a pureza de vida. O poder do arrependimento. Paulo enfatiza a necessidade de lidar com o pecado de maneira decisiva e pronta, buscando o arrependimento genuíno. Essa lição nos lembra que o arrependimento sincero é o caminho para a restauração espiritual e o perdão de Deus. Cuidado com a influência do pecado. Paulo adverte sobre os perigos de tolerar o pecado dentro da igreja, alertando que um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso nos leva a refletir sobre a importância de manter uma postura vigilante contra o pecado, evitando sua influência corruptora em nossa vida e na comunidade cristã. Julgamento dentro da comunidade. Paulo orienta os crentes a julgarem aqueles que estão dentro da igreja, deixando claro que Deus julgará os que estão de fora. Essa lição nos lembra da responsabilidade de discernir e corrigir os comportamentos errados entre os irmãos, visando a restauração e a preservação da integridade da comunidade de fé. A importância da santificação. Paulo destaca a necessidade de buscar a santidade e a pureza, afastando-se do pecado e vivendo em conformidade com os princípios do reino de Deus. Isso nos desafia a viver uma vida santa e separada do mundo, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Conclusão. Que capítulo! O apóstolo Paulo, em seu espírito e ouvindo alguns relatos, descobre um caso de incesto no meio da comunidade de Corinto. E pior, descobre que o caso era encoberto pelos líderes da igreja e então, em amor, os adverte de como proceder com o fornicador. Como um pouco de fermento na massa levedada, assim é o falso cristão no meio da comunidade. Ele talvez fosse um cantor ou ator famoso da Hollywood da época, afinal Corinto era uma grande e influente cidade do Império Romano, ou até mesmo um adorador da igreja que, sendo disciplinado, traria muita vergonha a eles. Paulo nos ensina que não importa quem somos, nossa obediência aos mandamentos de Deus é imutável, se o amamos verdadeiramente, se somos seus servos e filhos. Ele nos mostra como exortar ao próximo e a nós mesmos, para que haja o verdadeiro arrependimento e após, a mudança de mente. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.